gente, estamos chegando com o Esporte em Debate. E no programa de hoje, muitas reportagens interessantes. Nós vamos destacar o esporte em dimensão maior na sua televisão. Na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. E olha só, gente, no Esporte em Debate de hoje, eu convido a todos a ficarem ligados e você vai ver. Moto derrota o Sampaio no Superclássico Maranhense e assume a liderança isolada do Campeonato Estadual Centenário. Após demissão de Lucas Andrade, Raimundinho Lopes assume comando do Maranhão Atlético Clube. Você também vai conhecer a nadadora Letiana Teles, que acumula prêmios e assumiu o segundo lugar no ranking mundial Master de natação. E mais, uma reportagem especial com o jovem xadrista Henrique Hayashi, que com apenas 5 anos já conquista títulos na modalidade. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate. Você é o nosso convidado e já está no ar. E nós começamos o Esporte em Debate de hoje para falar de uma modalidade muito conhecida em todo o estado do Maranhão, pelos resultados a nível nacional e internacional conquistados pela fera, Rafael do Alibe Leitão, grande mestre internacional. Mas não é do Rafael que a gente vai falar, não. É de um menino de 5 anos de idade, o Henrique Hayashi, que adotou logo cedo o xadrez como a sua grande modalidade. Em uma reportagem da Márcia Carvalho, você vai entender um pouco mais da vida dele, os resultados obtidos, numa conversa com o pai e com o professor, o Nicolau Leitão. Veja. O xadrez é um esporte cercado por mitos. Durante muito tempo, foi considerado um jogo da nobreza, utilizado para o lazer e também para ensinar estratégias militares. Tanto que ficou conhecido como o jogo dos reis, até se tornar bastante popular e revelar características comuns entre os grandes competidores mundiais: a capacidade de concentração e a facilidade em calcular as jogadas, antecipando muitas vezes os movimentos dos adversários. E não é que aqui no Maranhão, estado que já revelou campeões como Rafael e Nicolau Leitão, surgiu outra fera do tabuleiro, Henrique Hayashi. Ele tem 5 aninhos e já pode ser considerado um gênio. Começou a aprender o xadrez aos 2 anos com a ajuda do pai e logo na primeira vez em que participou de uma competição foi campeão. Foi durante a primeira etapa do circuito Ludovicense Escolar de Xadrez. O Henrique venceu a categoria Sub-08, competindo com garotos mais velhos. Ele com 1 ano começou as primeiras aulas de montar, né? E eu percebi que ele aprendia muito rápido, uma memória fotográfica muito grande, gravava tudo muito simples, tudo era muito simples para ele. E eu percebi que ele gostava mais do que eu a partir do momento que ele começava a chorar para jogar, né? Então, lá em casa, tudo é xadrez, né? Um detalhe bastante interessante foi a forma que o pai do Henrique utilizou para incentivar o menino a aprender o xadrez. As peças do tabuleiro ganharam nomes de super-heróis e os movimentos se tornaram verdadeiras portas para o mundo da imaginação que as crianças adoram. Henrique, me explica aqui qual que era o nome do rei. Homem de Ferro. Da rainha. Capitã Marvel. Do bispo. Capitão América e Viúva Negra. Isso te ajudou bastante a aprender a jogar o xadrez? O talento de Henrique impressionou o mestre nacional de xadrez e campeão brasileiro do Sub-2200, Nicolau Leitão, que atualmente dá aulas para o menino. Segundo o professor, o amor de Henrique pelo jogo chama atenção. O menino se diverte muito e se revela mais talentoso a cada partida. Quando o Henrique me procurou, me mandou uma mensagem, falou assim: Nicolau, eu tenho um filho de 4 anos que está jogando bem. Eu pensei assim, bom, jogar bem, que ele está dizendo, deve ser assim, ele sabe todos os movimentos, deve ser isso, né? E aí eu disse, bom, leva ele lá na escola, vamos fazer um teste. E quando eu joguei a primeira vez com o Henrique, eu vi que ele não sabe simplesmente os movimentos. Ele tem bastante noção dos princípios do jogo, já fazia pequenos cálculos que a gente foi lapidando, então realmente é um talento, eu vou dizer que eu nunca tinha visto um talento como esse.
A técnica utilizada por Ricardo com o Henrique foi aprovada pelo professor, que também é autor de um livro infantil, para incentivar a garotada a aprender o xadrez. Me chamou bastante atenção o trabalho que o Ricardo fez com o filho. E assim, dá para dizer que os maiores méritos, pelo menos até agora, os maiores méritos são do Ricardo, não são meus. Os maiores méritos são do Ricardo. A gente está começando essa lapidação, mas o Henrique já veio com uma base muito boa e dessa ludicidade, né? O maior mérito dele é fazer o jogo de xadrez algo lúdico, que é o que eu defendo. Eu tenho o livro publicado nesse sentido de transformar as peças em personagens. A nossa batalha pela popularização do jogo, ela passa por aí, de que as crianças percebam que o jogo é divertido. Apesar do talento e genialidade, o Henrique é apenas uma criança. Ainda não se preocupa com a pressão que sofrem os enxadristas durante as competições. Por enquanto, para ele, tudo é uma brincadeira. Mas se depender do amor do menino pelo jogo, o Maranhão vai continuar a ter grandes representantes no xadrez por muitos e muitos anos. E esse garoto promete ir longe, hein? Vou receber aqui o Gregório Dantas, meu amigo, parceiro Greg. Tudo bem, Greg? Bem, Jurinho. Ô, Greg, depois dos grandes resultados que o mundo conheceu do Rafael do Alibe Leitão, da família Leitão, a gente tem agora a promessa de uma nova feirinha vir aí, 5 anos de idade, né? Exatamente. O Henrique Hayashi. Não, e bem legal, né, Jurinho? O Henrique, muito novo, né? Lembrando, eu estava até pesquisando sobre o Henrique, conversei com o pai dele, com o Nicolau também. Ele fez 5 anos no último dia de janeiro, ou seja, ele foi do último dia de fevereiro, 29? Isso. Então ele na prática tinha 4 anos, né? Porque foi no primeiro final de semana do mês de março que ele conquistou o título de campeão do circuito escolar de xadrez sub-8. Então ele competiu com as meninas até 8 anos e com apenas 5 já conquista esse título tão importante, né? Talento precoce. Né? Talento precoce. O Nicolau, como a gente pôde acompanhar na matéria da Márcia Carvalho, na reportagem, Jurinha, destaca isso, né? Que ele até falou assim, quando o Ricardo foi falar com o Nicolau, né? O Ricardo Hayashi foi falar com o Nicolau, o pai do menino, disse assim, Nicolau, eu tenho um filho que ele tá sabendo jogar xadrez, tá jogando bem. Aí o Nicolau até comenta, Jurinha, não, ele tá jogando bem como? Ele pensou, acreditou que era... Não, sabe mexer as peças, né? Sabe os movimentos. Não, ele joga mesmo, sabia muito mesmo, e o Nicolau ficou impressionado, ele até fala isso na reportagem, né? E decidiu, né, ser o técnico do menino e tá aprimorando as técnicas dele, e esses resultados já estão começando a aparecer, né? Outra coisa também bem bacana da reportagem da Márcia, Jurinha, foi a questão lúdica. Como a gente sabe, o Nicolau, ele é jornalista, nosso companheiro de profissão, né? E tem também uma veia literária. Ele tem alguns livros escritos nesse mundo juvenil, né, infantil. E ele gosta de trabalhar bastante, né? Isso, essa questão. Tem essa veia para o jornalismo, para o esporte, ele, de forma muito lúdica, ele acrescenta, né? Exatamente. E o pai do menino, o Ricardo, pai do Henrique, falou uma coisa bem interessante, a Márcia mostrou, foi bem legal para você acompanhar também, a questão de substituir o nome das peças, né? Ele chamava, como você pode ver, o rei de Homem de Ferro, aí a dama era a Capitã Marvel, né? Um personagem do super-heróis, né? Do mundo Marvel. E aí fica mais fácil da criança entender, e o Nicolau disse que isso é positivo, né? Também para a criança entender, porque substitui, a criança leva aquilo como uma brincadeira. O Ricardo parabenizou, o Ricardo, aliás, disse que o menino trata tudo como uma brincadeira, né? E tomara que ele continue levando assim, né? Com certeza. Por muito tempo, trazendo títulos e conquistas do Maranhão. A mais nova fera do xadrez. Já é a nova. Do Maranhão já é a fera, né? Com certeza. Isso. Sucesso ainda mais para ele. Sim. Depois do intervalo, vamos falar de outra fera. Letiana Teles já é segundo lugar do Master no ranking da natação. Daqui a pouco a gente volta para falar muito mais do seu desempenho a nível nacional. Segura aí que a gente volta já.
Já estamos de volta com o Esporte em Debate. E agora vamos falar de natação. Vamos falar de Letiana Teles, que voltou a brilhar nas piscinas mundiais, gente. A Letiana Teles tem, olha, um DNA do esporte, né, na família. Ela é parente do Eduardo Teles, ela tem na sua família Teles, né, a grande vocação pelo esporte no Maranhão e os resultados em âmbito nacional e internacional. Ela acaba de assumir a 2ª colocação no ranking mundial Master de natação. E quem nos conta sobre essa trajetória vitoriosa da Letiana Teles é a Márcia Carvalho. Letiana Teles, atleta da natação há 30 anos. 30 anos sim. Ela aprendeu a nadar aos 3 meses de vida e a competir muito cedo. Meu pai sempre foi da área da educação física, minha mãe também, mas ela não era tão praticante, tanto que hoje ela é professora, mas não da área de educação física. E aí ele já era professor de natação na época, meu tio Oswaldo também, a esposa dele, Denise, foi com ela que eu comecei, com 3 meses. Comecei com ela bem novinha, eu e meu primo Vitor, que também a gente são 5 dias de diferença de um pro outro, e a gente sempre nadou desde os 3 meses. Daí eu nunca parei, segui tudo. Então, com 13 anos, que a gente já começa a participar de competições nacionais e tudo, eu comecei a ver que eu queria aquilo para mim. Foram inúmeras competições locais, estaduais, nacionais e internacionais e também muitas vitórias. A atleta acumula dezenas de prêmios e medalhas, bateu recordes e depois de ficar um tempinho afastada da natação, praticando outras modalidades esportivas, decidiu voltar para a piscina e surpreender com mais prêmios. Tem gente que não sabe, mas eu jogava handebol, eu já joguei futsal, fui goleira do Moto, do Sampaio. E assim, é sempre bom a gente também poder mudar de áreas, não porque eu deixei de gostar da natação, porque eu senti necessidade de experimentar coisas novas também. Então, mas do mesmo jeito que eu senti necessidade de experimentar coisas novas, eu senti a necessidade de voltar para a natação. Em 2019, participou de 8 competições, 6 do circuito maranhense e 2 do circuito brasileiro de natação. Nadou 46 provas, nelas conquistou 46 medalhas, 44 de ouro e 2 de prata. Ganhou 5 troféus de melhor índice técnico, bateu 27 recordes, 17 eram maranhenses, 6 da competição Grão-Pará, 2 brasileiros e 2 sul-americanos. Ela é considerada a melhor atleta na categoria 30 a mais do circuito maranhense de natação. Que a Letiana é campeã, não há dúvidas. Basta dar uma olhadinha nessa quantidade de prêmios e medalhas que ela conquistou ao longo de uma carreira que ela começou muito cedo. Ano passado, as conquistas resultaram na 2ª colocação, top 10, não é, do ranking mundial Master. Letiana, me conta como foi essa conquista. Então, a gente que é atleta, que a gente sempre lida com desafios diariamente, tudo. E agora também numa categoria que eu tenho que lidar com meu trabalho, meus compromissos de vida diária e ainda ter tempo para poder treinar e dar resultados como a gente teve agora. Não vou mentir que foi uma surpresa. Eu não imaginava que eu estaria entre as melhores do mundo, porque é um resultado muito expressivo realmente e muito gratificante. O técnico Diego Loredo garante: a Letiana é uma atleta completa, uma fera nas raias e com um alto potencial para conquistar mais prêmios para ela e para o Maranhão. Os treinamentos eles estão bem intensos, justamente para esses objetivos que a gente tem esse ano. Um deles é esse Pan-Americano da Colômbia, que é no final do ano. E a gente está justamente tentando melhorar algumas coisas de fundamentos dos nados dela para a gente buscar um resultado bem expressivo. Tanto na prova de 50 livre, que ela teve um resultado muito bom no passado, que ela foi top 10 fina do Master,
como na prova de 50 metros peito também, que ela teve um resultado muito bom, porém como foi uma prova ano passado, um estilo ano passado que não teve um foco de treino, a gente acha que esse ano a gente conseguindo fazer um treino mais específico para essa prova, ela consegue um resultado ainda melhor. Este ano tem mais. Mas como a vida de atleta não é fácil, a Letiana precisa de todo o apoio possível para participar das grandes competições que vêm por aí. Quem quiser ajudar, basta entrar em contato com o atleta. Tem meu Instagram, né, que é Letiana Teles. Quem quiser acessar pode conversar direto comigo por direct. Eu respondo sempre. Uma coisa que eu gosto muito, que eu estou sempre em contato com todo mundo, que a gente, querendo ou não, a gente inspira, a gente atrai um público que quer saber como é que é a nossa vida diária, que está sempre parabenizando. Eu gosto de expor meus resultados porque eu gosto de motivar pessoas com o que eu faço. Então eu sou muito acessível. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ir nas redes sociais, pelo meu Instagram. Eu sempre respondo, sempre tiro dúvidas. As pessoas que querem começar também atividade física, eu sempre indico. Então, eu sou uma pessoa completamente acessível. Quem quiser pode entrar em contato direto lá. Ô Greg, Sim. que volta legal, Rapaz. né, da Letiana Teles. Já volta e já ostenta o segundo lugar no ranking mundial natação master, master. né? Rapaz, Jurinha, falar da Letiana é uma coisa assim impressionante, né? Até conversando com a Márcia, né, após a reportagem, eu disse: Márcia, tu vai entrevistar hoje uma menina que ela simplesmente é fisioterapeuta, ela é nadadora, ela é goleira de futsal, goleira de futebol, pratica crossfit. Aí eu disse: rapaz, essa menina, que hora que ela vai fazer as coisas da vida? Aí ela faz tudo, né? Aí ela tinha passado um momento afastada da natação, voltou agora, em 2019, voltou carga total, né? Força total. É que a Márcia até apresentou. E o que chama a atenção, né? A gente pode dizer que o esporte nessa veia é hereditária, né? Isso. Porque tem Eduardo Teles, né? Isso. Tem o Ivan. Isso. Tem o Dimas, né? Exatamente. Dimas, né? Então é da família, né? É da família mesmo. E né? só em 2019, Julinha, que ela participou de 8 competições, né? Já na categoria Master, de natação, né? Sem contar as outras modalidades. 6 do circuito maranhense, 2 do circuito brasileiro. Nadou 46 provas em 2019. Olha, e não é fácil. Não. 46 provas. E aí que ela... É algo que merece um destaque todo especial. Isso. E aí que ela ficou ranqueada, né, com o tempo de ser a segunda nesse ranking mundial master de natação, né? E aí a gente conversou também com o Diego Loredo, né, que a Márcia conversou com ele, que é o técnico dela, falou do potencial da Letiana para conquistar mais premiações, levar o nome do Maranhão para lugares mais altos do pódio, até nacional e internacionalmente, devido a esse ranking, né, que ela alcançou esse ranking mundial de natação master. Agora, o que é legal, porque ela deu uma parada, né, em relação Isso. à natação. Foi. Voltou. E Voltou o número de provas que ela praticou, né, acima de 40. Isso, 46 provas. 46 provas, né? Só em ano passado. Fez com que ela aprimorasse também, né? Com certeza. Para chegar a um resultado como esse de segundo lugar no ranking mundial master, né? Com certeza. E ele também proporcionou ela ter as oportunidades de conseguir melhorar esse ranking, né? De ter o tempo melhor e tal. E aí conseguiu essa posição tão importante. Lembrando também, Julinha, que ela também enfrenta os mesmos problemas do que a gente já fala há tanto tempo aqui no nosso programa Esporte em Debate, infelizmente. Patrocínio, né? Precisa, né, cara, de patrocínio. Ela até, assim, precisa de patrocínio para poder ajudar a competir, né, em competições nacionais e internacionais. Tem muitos empresários que nos acompanham, né, que nos emprestam o carinho da audiência, né, que estão aí e que adoram o esporte. Gente, vamos prestigiar. Isso. Né? A Letiana Teles merece realmente ter o apoio e associar a sua marca. A Letiana é associar uma vencedora. E não só ela, né? A gente já trouxe vários exemplos aqui do nosso programa. E ainda bem, graças a Deus, que as pessoas que vêm aqui, os atletas, eles conseguem patrocínio. A gente nosso tem, programa é muito bem visto, graças a Deus, tem não só em TV aberta, mas também em TV por assinatura. Isso.
redes sociais. Tem esse retorno, E a gente dá essa contribuição. Tem aparecido, né? Alguns já vieram comentar, inclusive com a gente mesmo aqui, dizendo que A gente fica muito feliz. que depois do programa teve alguma oportunidade, apareceu o patrocínio. Que bom Tanto que está público quanto acontecendo. privado. Exatamente. Depois do intervalo, vamos falar do futebol. O Maranhão muda de técnico para mudar os resultados. Raimundinho Lopes está de volta ao comando técnico do MAC. E no Superclássico 1º de 2020, o Moto vence o Sampaio e assume a liderança do Campeonato Centenário. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Agora, o destaque do futebol. O Maranhão Atlético Clube mudou o técnico para que os resultados possam mudar também no Campeonato Maranhense. O técnico Raimundinho Lopes, que estava dirigindo as divisões de base, foi chamado para assumir a equipe profissional. E tem uma missão dura pela frente. Ganhar os 2 próximos jogos para buscar a classificação para a segunda fase do Campeonato Maranhense Centenário. Nada fácil. Raimundinho, é um desafio importante que você tem a partir de agora no comando do MAC. Mais um na minha vida, né? Minha vida sempre foi de desafios. Nós lamentamos muito, né, por um lado, a saída do treinador Lucas, que é um profissional qualificado, né, e um homem de um caráter, né, muito bom. Mas o futebol, ele é isso. O treinador, ele sabe que ele vem para um clube com um pé dentro, como eu estou vindo, com um pé dentro e outro fora. Se as coisas caminham bem, ele coloca o que está fora para dentro. Se as coisas não vão tão bem, aí tem que tirar o que está fora. Mas era algo que a diretoria não gostaria de quebrar esse contrato, até porque permaneceu com o treinador, confiou no treinador e é um profissional competente. Vou repetir mais uma vez, mas o futebol, muitas das vezes, ele é injusto, né? Você faz um bom trabalho, é qualificado e muitas das vezes o resultado ele não chega. Mas vida que segue, estamos aí para mais esse desafio e confiamos naquilo que estamos assumindo. Por que confiamos? Porque nós vimos, né? Ninguém me falou do time do Maranhão, eu vi o time jogar. Então, para mim, não foi tão difícil assumir mais esse desafio, porque já estava na base, é uma decisão inteligente, e está trazendo um treinador que não é desconhecido, é um treinador que não caiu de paraquedas, é um treinador que tem já um título conquistado dentro do clube. E eu só espero que as nossas ideias e a nossa maneira de trabalhar seja comprada essa ideia pelos jogadores, porque quem resolve tudo é eles, é o atleta que resolve lá dentro. Nós estamos ali para dar todas as condições e eu espero e tenho certeza que eles, né, vão estar ali para tirar tudo que nós temos. Eu estou disposto a dar tudo o que tenho. Em troca, vamos só cobrar aquilo que nós precisamos junto. Se nós não tivermos unidade, nós não chegaremos a lugar nenhum. Não sou eu que vou vir para salvar a parada, porque eu não jogo mais futebol. Mas vou estar disposto a dar tudo que eu aprendi durante esses 45 anos em prol do clube e dos atletas. E eles que aproveitem bem, né, para tirar proveito disso e nós consigamos sair desse momento difícil. O Maranhão não está em zona de rebaixamento. O Maranhão está passando pelo momento difícil que todo clube passa. Agora, eu tenho certeza que o grupo vai compreender isso, vai entender a mensagem. Trabalho simples e linguagem fácil é a receita. Nós trouxemos o Raimundinho, técnico campeão pelo Maranhão, foi campeão da Copa FMF, conhece o futebol maranhense como poucos, de uma grande experiência, um técnico vitorioso. Tenho certeza que chega nesse momento para dar uma reformulada no Maranhão, para que o time busque o estímulo, o entusiasmo necessário para que a gente possa recuperar o caminho das vitórias e garantir a classificação para a próxima fase. O que o torcedor do MAC pode esperar do time a partir de agora, já que no último jogo não houve vitória? Olha, nós melhoramos no último jogo, tivemos uma partida do ponto de vista técnico muito boa, sobretudo no primeiro tempo, mas o torcedor atleticano pode esperar um time com uma atitude diferente, uma atitude de time vencedor, que vai para campo para conquistar as vitórias que nós não conseguimos nos últimos 4 jogos. Tenho certeza que com a qualidade técnica que tem os nossos jogadores, com a experiência, com o conhecimento do Raimundinho Lopes, nós vamos certamente reencontrar o caminho das vitórias, garantir a classificação e brigar pelo título de campeão maranhense. Vamos começar a falar do futebol do Maranhão. Já estão aqui Gregório Dantas à minha direita, Henrique Pereira à minha esquerda, 2 especialistas para a gente falar de esportes. Ô Henrique, essa mudança aí, o Maranhão lá embaixo na tabela, o Maranhão mal no campeonato, e aí o Raimundinho Lopes, que estava na divisão de base, foi chamado para assumir o lugar do Lucas Andrade.
resolve? É o caminho, Juraci. É o caminho. Se vai resolver, só o tempo vai dizer, inclusive tempo que o Maranhão tem. Porque, inclusive, a rodada... Mas o problema era o Lucas? Creio que sim, Juraci. Nesse exato momento, ele perdeu o controle dos atletas, na minha concepção, e havia uma necessidade de você mexer para poder tentar trabalhar com os atletas. Creio eu que a solução do Maranhão foi essa. E solução essa que muitas das vezes estava em casa, porque ele era treinador das divisões de base do próprio clube. Ô Greg, muda o panorama? Você acha que o Maranhão tem tudo para poder reencontrar o caminho com essa saída do Lucas Andrade e com a chegada do Raimundinho Lopes, mantendo o elenco que aí está? Jurinha, Henrique, eu acho que muda, né? Até porque o Maranhão estava num caminho com o Lucas que, por uma série de fatores, mais somado o fator próprio Lucas Andrade, estava levando o Maranhão para uma posição que não traduz a grandeza do Maranhão. Não condiz a grandeza do Maranhão Atlético Clube. O Lucas, eu avalio ele como um cara que ele entende de futebol, tem uma boa leitura de jogo, ele consegue falar o que aconteceu, mas dentro de campo ele não conseguia resolver os problemas do Maranhão Atlético Clube. Ô Henrique e Greg, espera aí, deixa eu conversar uma coisa com vocês bem aqui. Quantos por cento de um time de futebol representa um treinador? Aí depende, Jurinha. Para mim depende... Na sua visão. Tá, depende do potencial do elenco. 40%, 50%? Depende do potencial do elenco. Se o elenco não for um elenco tão bom, aí a parcela de porcentagem de evolução do time é muito maior com o técnico. Se o elenco já for bom, de jogadores carimbados, técnicos, aí diminui a parcela de contribuição do técnico. Sai de cima do muro. É 40%, 50%, 60% que um técnico representa dentro de um grupo. Bom, se a gente fosse avaliar o caso do Maranhão, posso falar do caso do Maranhão, então. Maranhão. Pronto, no caso do Maranhão. No caso do Maranhão, vale muito. O técnico Mas vale muito. Quanto? A pergunta que eu vale tô muito, vale eu acho que algo em torno de 60%. No caso do Maranhão. Para você? Mais. Na faixa de 70%, porque, vale o elenco, 70%? Porque o elenco é limitado. Aí o treinador tem que conseguir não só no posicionamento, Juraci, mas também trabalhar o lado emocional desses jogadores, fazer com que esses jogadores possam render. Mas não é colocar a responsabilidade toda de um elenco que tem problemas de qualidade no gol, tá entendendo? No meio campo, no ataque. Sim. Colocar muita responsabilidade nos ombros de um técnico. Você acha que o treinador, por si só, muda a realidade de um time? Se consegue fazer um omelete sem ovos? Não se consegue, mas é o seguinte, se o time tem um elenco, o cara tem um elenco dele, por exemplo, agora o caso do Raimundinho, dependendo da qualidade técnica daquele elenco ali, um técnico pode fazer aquele time jogar mais ou jogar menos. Na questão do Maranhão, que é um elenco inferior, infelizmente, inferior, por exemplo, a Sampaio, inferior, por exemplo, ao próprio Moto, inferior até o próprio Imperatriz, e eu me arrisco a dizer inferior até o Juventude. Para mim, ele é inferior até o elenco do Juventude. Então, nesse aspecto, nesse cenário, a equipe do Maranhão, o Raimundinho pode até fazer um pouco de diferença, mas não tanto quanto se o time tivesse qualidade. Ele foi um dos maiores jogadores da história do futebol do Maranhão. Mas isso aí é outra história, né? Mas isso é outra história. Isso aí é outra história. A gente tem que destacar, Julinha, que ele cai, né? O Lucas cai após uma série de declarações, para mim, equivocadas dele mesmo, que quando acabava o jogo começava a dizer, não, mas o que é que eu posso fazer? A responsabilidade do grupo, e não sei o que e tal, aí não dá. O Robson, acho que também deve ter entendido isso, o Robson Paz, presidente do Maranhão. Que ele perdeu o elenco. Perdeu o elenco, exatamente. A sinceridade dele, Juraci, fez com que ele perdesse o elenco. Em nenhum momento aqui se questionou as palavras do Lucas no que o conteúdo. Tange o conteúdo. Que era verdade, estava certo. Mas não pode. Mas se resolve lá interno. Exatamente. A partir do momento que você expõe isso daí, você coloca um problema sério para os jogadores, porque aí você começa a perder seu jogador. E aí o grupo fica contra. Fica contra. Não trabalha, não bota só destacando que é o que o Raimundinho vai tentar fazer exatamente, só destacando que ele caiu após a derrota de 3-2 para a equipe do Pinheiro. Raimundinho já ganhava por 2-0. Exatamente, sofreu a virada, ele já caiu, o Raimundinho já assumiu, já começou o processo de treinamento, de conhecimento do elenco, e o Maranhão só volta a jogar no dia 22 de março. Então tem tempo de trabalho para arrumar a casa, dá para o Raimundinho fazer alguma coisa aí, e o Maranhão, já a gente vai falar sobre a questão de classificação do Campeonato Maranhense, precisa de mais de resultado. Mas são duas pedreiras, só para lembrar, Juventude fora de casa e o Moto. Exatamente. Fecha no clássico Maremoto. E precisa dos resultados. Lembrando, Juraci, que o principal adversário do Maranhão é o São José, e o último jogo do São José ele joga fora, mas joga contra um time já rebaixado. Que é o Cordino. Que é o Cordino.
Superclássico do futebol do Maranhão, primeiro de 2020. O Sampaio era líder, diferença de gols em relação ao Moto. Só que deu Moto, deu papão. 1-0, gol do Nailson, e o Moto é o novo líder do campeonato. O Superclássico maranhense começou tenso, com algumas entradas violentas das duas partes. A primeira chegada perigosa do jogo foi do Moto com Nailson, que fez fila pelo meio da defesa tricolor e chutou forte e rasteiro para marcar o gol do Papão. Silvio veio trazendo a bola, tocou para mim, puxou o marcador. Eu dei um tapinha e joguei no pontapé do Andrei, não teve chance para ele. Aos 35 minutos, o rubro-negro teve mais uma chance com o Amaral, que cobrou uma falta na intermediária com muita força. Andrei fez boa defesa encaixando a bola. E o primeiro tempo terminou mesmo 1-0 para o Moto. O segundo tempo começou da mesma forma do primeiro. Logo no primeiro minuto, Edrean aproveitou a bobeira da defesa do Sampaio, disparou pelo meio, deixou o defensor da Bolívia no chão e chutou para fora com muito perigo. Aos 25 minutos, o Sampaio respondeu às investidas do Moto com o Luan, que fez jogada individual pela direita e chutou para a excelente defesa de João Paulo. Na sobra, Rony chutou com perigo rente à trave esquerda do Papão. Aos 29 minutos, o tricolor fez bonita trama de passes pela esquerda e Joãozinho chutou forte por cima do gol. Aos 30, novamente Joãozinho. Dessa vez, ele acertou um lindo sem pulo de primeira para outra defesaça de João Paulo. Aos 33, foi a vez do Moto. Doda arrancou em contra-ataque e chutou com força. Andrei defendeu parcialmente e a zaga do Sampaio afastou o perigo. E o clássico acabou mesmo 1-0 para o Papão, para o descontentamento do goleiro Andrei. O Motoclube deu só um chute no primeiro tempo e esse chute acabou resultando no gol. Mas é ter paciência, não é porque nós perdemos o clássico de hoje que nós estamos sem vergonha, como a torcida nossa está gritando aí, porque todo mundo correu, todo mundo lutou. Aqui tem homem, entendeu? Não tem nenhum moleque. É claro que torcedor é passional, mas não tem ninguém sem vergonha aqui não. Eu acho que foi um grande jogo, as duas torcidas fizeram uma festa bonita. Paciência, perdemos um jogo, como eu falei ali, o nome da competição é Maranhense, não é Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então, uma vitória de lá ou de cá não vai definir nada. Eu quero, no final de tudo, estar comemorando o título. Agora é ter paciência, trabalhar para 2 jogos muito duros fora de casa. O técnico Dejaí comemorou a vitória e o fato do Moto ter aprendido a lidar com a pressão adversária. Parabenizar os atletas, né? A torcida que veio, nos apoiou. A gente saiu de um jogo do Fluminense com uma derrota, mas satisfeito pelo rendimento da equipe. Poderíamos até, quem sabe, ter beliscado uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Viramos a chave, conversamos com os atletas, passamos para eles que clássico muitas das vezes se define em pequenos detalhes. E foi isso que aconteceu hoje, numa roubada de bola nossa, o Nailson aproveitou e fez o gol. E depois a gente soube sofrer. O que é saber sofrer? Tem hora que você não vai conseguir ter a posse de bola e você tem que ter uma marcação bem encaixada, e foi o que nós fizemos. Então, parabéns aos atletas, acho que é válido a comemoração deles, mas a gente agora tem que descansar e já pensar no Imperatriz na próxima quarta-feira. O atacante Tapajós também comemorou a boa atuação do Papão. Com respeito à equipe do Sampaio, entendeu? O clássico se define assim em detalhes, foi em detalhes, mas é isso mesmo, a gente está no caminho certo, isso prova tudo. Agora dá a volta por cima, que a gente tem muito ainda pela frente, não alcançamos nada e estamos com o pé no chão ainda, que tem muita coisa pela frente ainda, bom trabalho que a gente vai realizar com esse time, com esse elenco. E a vitória foi mesmo do Papão do Norte, aqui no Estádio Castelão. Agora o Moto enfrenta o Imperatriz na próxima quarta-feira. O Sampaio também vai ter o mesmo adversário, o Cavalo de Aço, lá no Frei Fundo da Abadia, só que na terça-feira, dia 17 de março. Superclássico, Sim. primeiro de 2020. Primeiro. E deu Moto. Moto, ganhou. Você disse aqui que o favorito era o Sampaio. Disse. E deu Moto. Deu. E aí? Acontece. Nem sempre o favorito ganha. É favorito, né? Quem vai vencer, né? Então, o Moto ganhou. Na minha opinião... Ganhou por quê?
Ganhou por alguns fatores importantes. Primeiro, a desorganização completa da equipe do Sampaio. O Sampaio não tem técnico, eu vou deixar isso bem claro aqui. Júnior Amorim não é técnico para o Sampaio correr. Tem alguns jogadores que não têm a mínima condição de jogar com a camisa do Sampaio, principalmente o volante Ramon. Não dá. Aquele jogador, ele não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Sampaio correr. Não serve. Não serve. Não serve, o Sérgio Frota já deve ter percebido isso, que não serve e deve dispensar, afastar, não sei o quê. Está contratado o Abuda, né? Pois é, a Buda vai vir para esse papel, mas esse para mim são 2 pontos importantes. Outro ponto que determinou a vitória do Moto, até tive a oportunidade de fazer a reportagem do jogo, né? Como você viu, ao lado do nosso amigo Heraldo Costa, esteve lá presente, Zé Dodinho também esteve lá. Outro ponto que fez com que o Moto, para mim, conseguisse essa vitória, Juninho, foi a maior qualidade técnica do meio-campo do Moto, e isso fica bem claro porque o Ramon é muito fraco tecnicamente e muito violento também, que ele bate em todo mundo. E o Anselmo deitou e rolou, né? Isso. Diga-se de passagem. Esse é o Agora, detalhe. se a gente tivesse que dizer aqui, futebol não tem justiça, Nem futebol não tem merecimento. É porque teve outro ponto, né? Mas, que era o goleiro. Mas, a vitória do Moto, se tivesse justiça, você diria, foi justa a vitória do Moto? Não, mas o Não foi, futebol é isso daí. Mas não tem Futebol justiça. não tem lógica, futebol não tem justiça. Futebol tem o mérito, o Moto soube aproveitar por ter um camisa oportunidade. 10, teve a oportunidade, fez o O gol. Moto foi o quê? Reativo, na opinião de vocês? O Moto propôs o jogo? Não. Não, né? Ninguém propôs o jogo. Ninguém propôs o jogo. Eu posso dizer uma coisa aqui, Juninho? Pode, claro. Aliás, eu vou, especificamente nesse jogo, Sampaio e Moto, as duas equipes são muito fracas tecnicamente, muito fracas Limitadas. taticamente. Então, aquém da da realidade. tradição Demais. histórica. Não, né? demais. Eu assisti esse jogo todinho ali das cadeiras cobertas, Eu acompanhando narrei ali. o jogo. Exatamente. Ao lado ali de um amigo meu que é, por sinal, entendedor de futebol, não é, né, jornalista, mas entende futebol, a gente comentando sobre o jogo. Um jogo de 90 minutos, onde apenas uma jogada foi trabalhada. Uma jogada de toque de bola Aquela do lado esquerdo, do Sampaio. que o Joãozinho pegou uma bola e finalizou para fora. Tirando que isso... leva você a imaginar que foi treinada. Talvez, Acredito, ou então assim, pode né? ser o talento individual dos jogadores, né? Mas a gente não sabe. Assim, o que demonstra é o seguinte, é que as duas equipes não têm técnicos que representem o que esses times são historicamente. Pronto, é isso. Eles não têm. Porque as equipes não têm jogada ensaiada, não têm jogada de bola parada, não tem aproximação de jogadores, não tem aproximação da linha, não tem nada. Não tem nada. As duas equipes não têm nada. Então, Mas é grave. preciso dizer uma coisa, para quem está em casa, inclusive nos vendo. Sim, o Moto ganhou o jogo, 1-0, ganhou grande vitória. É grande vitória porque o Moto ganha do rival. O Sampaio não ganha há 3 anos. Né? Não ganha, isso vale muito para a história de um clássico como esse. O torcedor, ele zomba do outro e tal, isso é muito interessante. Agora, é preciso dizer algumas nuances do jogo, né? Claro. Por exemplo, o João Paulo foi o melhor jogador em campo, não sei se vocês concordam. O Saulo teve um problema de contusão, saiu, entrou o João Paulo. Sim. Ele praticou 3, das quais 2 defesas quase que impossível de o goleiro pegar. E nessa mesma linha, Juraci, em contraponto do outro lado do Sampaio Correia, o Andrei falhou. No gol do Nailson, né? Do Nailson. Para mim ele foi atrasado na bola. Atrasado na bola, na minha interpretação também. Então, pelo lado do Moto, o João Paulo foi o responsável por segurar pelo menos 2 bolas dificílimas e do outro lado, contra a partida do Andrei, para mim falhou. Você pensa assim? Contemplando a pergunta que você me fez, né, dar uma resposta completa, teve 2 pontos que faltaram, determinantes na vitória do Moto. Primeiro, outro ponto, né, que eu esqueci de comentar, o João Paulo, né, que foi extremamente determinante nessa vitória do Moto, porque se não fosse ele, esse jogo poderia ter sido até 2-1 para a equipe do Sampaio. Poderia. Tem oportunidades claríssimas de gol que ele defendeu, ele está lá, o papel dele é esse. E outro ponto determinante, né, fundamental, foi a falha do Andrei. O Andrei falhou, a gente tem que destacar isso aqui. E não é a primeira vez que ele falhou. O Andrei, só que eu me lembro aqui, o Andrei falhou nos 2 gols do Náutico lá. O Andrei falhou em 2 gols no Avaí, quando o Sampaio era da Série B. Teve um jogo do Náutico aqui, na verdade ele falhou aqui. Ele falhou lá em Recife, ele falhou aqui. Ele vem falhando com a camisa do Sampaio. É bom que se diga isso, ele é um grande goleiro de Série A, mas tem hora que ele vai atrasado para a bola, tem hora que ele não acredita no lance. O goleiro tem que acreditar em tudo. Nesse lance específico, Julinho, na minha opinião, o goleiro da grandeza do Andrei pulou atrasado. Pulou atrasado. Ele estava muito encoberto, tinha vários jogadores ali na frente, mas ele não pode pegar um gol que a bola... Ele não acreditou. Ele não acreditou na bola. Não, e outra coisa, a bola estava do lado dele, rasteira, rente à trave, e era fácil para um goleiro da grandeza do Andrei. Tanto é que depois, não sei se vocês se recordam, no segundo tempo,
Sim. Teve um chute que o goleiro João Paulo fez no uma mesmo defesa canto, semelhante. no mesmo gol, defendeu. Exatamente. E aí, no caso do Motoclube, referente ao João Paulo, eu já fico a me questionar por que ele já não é titular. Para mim seria titular. Titular. Com todo respeito ao Saulo e a história do já Saulo. no jogo passado ele atuou bem. Teve o jogo Você lembra do da lance camisa. Da camisa? Sim, ele atuou bem. Agora, Agora outro assunto que eu quero entrar com vocês aqui no detalhe, time por time. Sampaio, por exemplo. Sampaio está precisando urgentemente de 2 meias. Eloy jogou meia boca, tá entendendo? O Sampaio não teve criação. O Sampaio não pode depender de Joãozinho. Joãozinho só jogou naquela partida contra o São José, que não tinha jogador para regularizar, deitaram, enrolaram e meteram 7. São José não conta. Não conta. São José é um time semi-amador. Não conta. Mas melhorou. Melhorou, mas naquela época lá... Melhorou e pode se salvar. Sim, mas naquele time lá era semi-amador. Era um time semi-amador. É verdade. O Sampaio, tu tá... Mas o Joãozinho fez tudo. Deu de letra, fez mas gol. faz, sim, mas claro como que amador, faz. profissional Tinha catador de caranguejo, tinha peixeiro, tinha todo mundo lá. Não tinha nem banco. Não tinha banco. Aí tudo bem, né? Aí você faz mesmo. Assim, Julinha, você destacando ponto por ponto, né? Os dois times dentro de campo, o Sampaio precisa, para mim, de várias peças. Já me perguntaram algumas vezes se eu acredito que esse é o time do Sampaio da Série B, porque chegaram assim e disseram, se for, não vai ser. Perguntaram para mim, vai cair. Eu disse, não é, meus amigos. Torcedor, não é. Precisa ter calma o seguinte. É isso, Não dá. O time de Série B é de R$600 mil, o mínimo, a folha para cima. Time que é sério, que não vai brigar para cair. Agora, eu pergunto a você. Que briga para não cair. Essa folha para não cair. Não é para subir, não. E não é para subir. Isso aí não é para ter acesso, não. Por isso eu falei o mínimo. O mínimo. Isso. Você acha que dá para ter um time de 600, 700 mil no Campeonato Estadual, Maranhense? regional, nunca. Impossível. Você viu qual foi o público? Vi. Vergonhoso. Tá anotado aqui, Jurinho. Qual é o público? Vergonha, viu? Deixar bem claro. Esse é o maior, vamos dizer, o maior produto do futebol maranhense é o Sampaio e Moto. Não é isso? É o Superclássico Maranhense. Centenário. E deu apenas 5.884 pessoas. Isso no geral. No geral, contando não pagante, que foram 1.800. Uma renda de R$58 mil. Ridículo. R$58 mil. Você não faz futebol profissional. Nem paga, acho que pagante, 4.084 pessoas. Como é que você faz futebol? É uma vergonha e eu venho falando isso há muito tempo aqui. Não comparece, não dá. Não vai. E não há motivo, entendeu? No time do Moto, analisando o Moto. Vamos lá, Moto. Gente, para a Série D, o Sampaio de uma Série B, que o nível de exigência é bem maior, tá longe. Completamente diferente da Série D, Mas numa Série D, a gente tem que analisar a coisa com realidade. Sim. Esse meio campo aí, com Amaral, Nailson e Anselmo. Adrian e Anselmo. Muito bom. É bom. É um meio campo que... Para a Série D, sério. Disputa tranquilo. O Moto precisaria... E outra coisa, esse lateral que trouxeram, Wesley? esse cara joga bola. O esquerdo, Wesley? Wesley. Sim, é bom. Joga bola. Porque Jeff Silva, né? O Moto, no caso, não dá. O Jeff Silva não tem condição. Com todo respeito ao atleta. Não dá nem para se falar o nome. Não dá. Agora, Juraci, o Moto precisa assim, de 2 ou 3 peças para reposição ao longo da Série D. Precisa. Precisa. Até porque mudou, né? O formato da Série D. Ela está um pouquinho maior. Agora, o Sampaio, meu amigo, precisa de muita coisa. Com relação... eu vou trazer uma informação para vocês aqui. Essa informação é nova, né? Começa a circular. O Sampaio, o Greg falou, precisa de um treinador. Sim. E vai ter. Tem que ter. Eu tenho informação de que o Pisa, você conhece ele? Sim. Do Botafogo da Paraíba? Sim. A imprensa paraibana já está dando como praticamente acertado a sua contratação. Rapaz, não é a imprensa maranhense. O Botafogo ganhou do Imperatriz, né? A imprensa paraibana fala da possibilidade de uma conversa já ter acontecido entre o Sérgio Frota e o técnico Pisa do Botafogo da Paraíba. Lembrando que o Botafogo ganhou do Imperatriz agora na Copa do Nordeste, 2-1, né? Sem passar batido. É claro, um técnico que vem que verdadeiramente é um técnico, né? O Sampaio precisa de um técnico. Júnior Amorim era o auxiliar do Brigatti. Né, de repente foi alçada a função de técnico do Sampaio Corrêa, um time de Série B, não é assim. Mas no caso do Moto, não pode apressar as coisas, vamos entender uma coisa aqui. Que a gente passou do Moto. Foi dada oportunidade. Sim. Está sendo dada Foi dada, não deu. Para o Djair, no Moto, e para o Júnior Amorim, do Sampaio. Entendeu? Eu acho que oportunidades no futebol, um dia, para eu chegar aqui, eu tive oportunidade. Você também. Claro. O Henrique Pereira também. Então isso é uma coisa que a gente precisa respeitar. Agora, cabe a quem tem a oportunidade mostrar que tem valor para poder ficar. Mas é só uma coisa aqui também. Eu acho que para dar oportunidade também o cara precisa um pouquinho de estudar um pouquinho, né? O que é que o Júnior Amorim fez curso, especialização, já
já acompanhou o Brigatti, a gente sabe, né? É isso aí, não é assim, quantos no futebol de uma hora para outra. brasileiro fizeram especialização? Poucos. Mas é sempre bom acumular em si estudo, né, Jurinha? É sempre bom. Não, o estudo é fundamental. Agora o cara se alçar de uma hora para outra para o time da Série B é complicado. Você traz... Rapaz. O que a gente percebe aí, nas entrelinhas, eu não conversei com o presidente, eu vou manter o Júnior, vou ver os resultados do Júnior. É isso que a gente tem e a partir né, de um certo tempo, já contrato para a Série B. Ele não tem que ver nada, Juninho. Ele não tem que ver, não tem condição, não tem quem acompanha futebol, sabe que é futebol, viu esse Sampaio em campo. O Sampaio não tem nada, mas, rapaz. A sensação que eu tive o Sampaio totalmente o Sampaio desorganizado. Aquilo foi de surpresa, a perda do Brigatti, sem dúvida nenhuma. E, de alguma forma, o Sérgio Frota terminou ganhando tempo. Mas justamente eu concordo, colocando não era para existir isso. Eu concordo uma coisa mas ele ganhou tempo para poder buscar um Mas treco. eu concordo com uma coisa aqui com o Greg. Eu acho que a contratação dos jogadores, do time, né, que vai para a Série B, eu acho que é um pouco mais na frente. Mas treinador tem que ter agora. Tem que estar, o cara tem que conhecer. Até porque isso aí eu concordo. Ele tem que com ter... respeito ao profissional. A gente precisa respeitar o profissional. O Júnior tem uma história. Espera aí, Greg. O Júnior Amorim tem uma história dentro do Sampaio que merece respeito. Eu concordo, mas é diferente. Entre ele e o Dejaí Ferreira, por exemplo, o Dejaí vinha começando a sua trajetória como auxiliar. O Júnior teve experiência como treinador. No futebol paraense, você sabia disso? Teve? Teve. Tá certo. Teve experiência como treinador. A qualidade dele é boa ou não é uma outra história. Mas ele teve. Então, também já assumiu algumas vezes, né? Então aqui, Sampaio e Moto. Sampaio e Moto já deram oportunidade para o Vinícius Saldanha, para o Arlindo Azevedo, para o Sandor Fex, tá entendendo? Que se transformaram. E aí, de repente, deu a oportunidade para o Júnior, sentiu que tem que mudar. Talvez ainda não tenha sido o momento do Júnior. Juninho. Eu creio que o Júnior vai voltar para a comissão técnica do Sampaio porque permanente. Ele é profissional do clube. Claro, não, tá certo. Voltando para a comissão técnica, ele vai aprender agora. O que eu estou agora. discutindo aqui é o seguinte. O Sampaio, quando a gente vai falar de vai contratar técnico para a Série B, a gente surgem vários nomes toda vez, né? É verdade. Aí aparece nome de... Léo Condé. Um monte, né? Um monte de nomes. Fonseca. E alguns nomes que já apareciam antigamente, que era Flávio Araújo, Francisco Diá, e a gente sabe que esses dois, por exemplo, que eu citei por último agora, não, eles são técnicos, não são técnicos? Sim, mas quando eles chegam no Sampaio, que a gente fala assim, faz esses dois, a gente não tem nível de Série B, né? Verdade. Aí o Júnior Amorim, que o Jurinho acabou de falar, foi técnico lá no Pará, pega e Sérgio Frota começa a pensar se esse cara tem nível de Série B. Não é nem para pensar, é isso que eu estou dizendo. Mas eu não quero entendeu? dizer aqui, espera só um minuto. Eu não tenho autoridade e nem penso que o Sérgio Frota está imaginando que o Júnior Amorim vai ser técnico de Série B. Eu disse aqui... É um período de experiência. Eu disse aqui no Esporte Debate, rádio e televisão, de que para a Série B o Sampaio teria, independente do resultado, acho que você ouviu isso. Eu vi também. Se o Sampaio for campeão maranhense, tem que o Júnior Amorim não será o técnico. Mas é isso que eu defendo. Não pode. Não pode, mas é isso que eu defendo. Porque não a Série B é um outro patamar. É outra realidade. Tá em moda, é isso? É outro patamar. Não, mas é outro patamar é mesmo. outra realidade. Não é isso aí. Mas eu continuo te assistindo, Greg. Na minha sensação que eu tenho, na minha interpretação, o Sérgio só ganhou um tempo para buscar o treinador. Porque ele, naquele exato momento, ele não tinha, ele estava negociando. O Sampaio vai ter um tempo agora, justamente um intervalo, e deve anunciar o novo treinador. Exatamente, para poder trabalhar. E agora ele trabalha. Beleza, aí tá certo. Pronto. Mas assim... Foi essa a visão que eu tenho do Sérgio. O que eu defendo é o seguinte... A gente sabe que os campeonatos estaduais eles terminam ali por meados de abril, final de abril, começo de maio e tal, né? Beleza. Não pode deixar para a última hora. O técnico que vai dirigir o Sampaio na Série B, ele não pode chegar no final de maio. Porque se ele chegar no final de maio, ele não tem como ter tempo hábil de indicar os jogadores dele, que é o que o Sérgio vai querer, porque ele precisa de jogadores, que esse time aí não vai para lugar nenhum. Então ele tem que chegar agora para ter esse tempo hábil. É isso. Tu sabe qual é a opinião que eu tenho? É que esse novo treinador do Sampaio vem já com uma lista de jogadores que atuaram com ele no Campeonato Carioca tem que vir. E no Campeonato Paulista. Mas ele tem que vir. É isso que o Sérgio tem que vai trazer um cara que já vai vir com isso. Ó, Juliano, só para a gente... Porque se a gente for bem claro, esse time do Sampaio vai ficar. O Andrei fica. O Everton Silva, lateral direito, os dois laterais ficam. O João Vitor vai para reserva. Mas fica. O Paulo Sérgio fica. Zagueiro. O Ferreira volta como volante. Volta. O Abuda foi contratado. Para ser titular. O Ramon Gaúcho foi contratado, estreou, mas com apenas um jogo. O Eloy vai ser banco, mas compõe, entendeu? Compõe. E aí ele vai montar com mais... Rony joga. Luan joga. Tem uma chance. Entendeu? Ele tem um grupo. O Gustavo Ramos joga.
entendeu? Mas é necessário trazer pelo menos mais uns 6 a 8 jogadores. Agora vai trazer um comandante. Um comandante com jogadores para fazer Sampaio precisa de 6 jogadores para vestir camisa. titulares. E vestir 6 é grande o número, De assusta. 6 a 8 Isso é jogadores. grave, porque É grave, assusta o número. Tu tem que ter 6 jogadores para vestir camisa e jogar. Eu já acho que não assusta, não, sabe? Porque já veio mais. Claro, Porque já veio um time inteiro. Eu já veio vi um time inteiro. Já veio. Tá entendendo? Já veio um time Gente, inteiro. obrigado pela participação. Henrique Pereira, Gregório Dantas. E o Cordino? Nós só vamos falar agora do Cordino. Já é isso. Porque o Cordino completou 10 anos. 10 anos. E aí, presente. Bate uma tristeza danada. Sim. Porque perdeu o jogo. Uhum. E aí, no que perdeu o jogo, entendeu? Tá rebaixado. Tá praticamente rebaixado. Não, tá rebaixado. Tá rebaixado. O Cordino Já pode cravar? Tá rebaixado. Tá rebaixado. O Cordino está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Maranhense nesse aniversário de 10 anos do clube. Uma pena, né? Um clube que chegou a ser vice-campeão, né? A gente tem que lembrar isso. Chegou a disputar a Série D, chegou a disputar a Copa do Brasil e Copa do Nordeste, né? A pré-Copa do Nordeste, aliás, chegar a disputar a pré-Copa do Nordeste. Então, é um time que teve uma praça boa, a gente fica triste. a sessão relâmpago, Fica triste. a sessão relâmpago e que cai para a segunda divisão, porque nesse momento, Jurinha, E cai de forma vexatória, né? vexatória, perdeu em casa 5 jogos, aliás, tem 6 jogos no Tem 6 campeonato, jogos, só resta um jogo. 5 derrotas e apenas um empate, apenas um ponto. Nesse momento, Jurinha, só para ficar bem claro aqui para o nosso telespectador, nós temos o Mota em primeiro com 13, né? O Sampaio em segundo com 10, o Juventude em terceiro com 9, o Imperatriz em quarto também com 9, o Pinheiro em quinto com 6, o Maranhão, que está ali com a corda no pescoço, em sexto com 5º, o São José tem 4 pontos na 7ª colocação e o Cordino tem 1. Lembrando que cai em 2, por isso que o Cordino já caiu. Agradecer a presença de vocês dois e a gente finalizar o programa aqui. Tá. Quarta-feira tem Imperatriz e Moto. Se o Imperatriz Dia ganhar 11. o Moto, o Sampaio desce mais uma posição. Isso, desce, fica na terceira... Sai do G2. Sai do G2, que a gente tem que destacar também, porque sempre tem que falar isso, só classificam 2 equipes direto, né, já para terceira fase, porque tem a segunda fase de confrontos, né? Ô Greg, para a gente fechar mesmo os canais de interação para que o público possa participar, mandar sugestões de pauta para a gente aqui. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através dos nossos canais de interação. O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. E o nosso WhatsApp está passando aqui embaixo da sua tela. Gente, obrigado a todos pelo carinho da audiência. Prazer, Henrique, mais uma vez estar com você. Prazer todo Henrique, nosso. Valeu, Jurinha. Do núcleo de rádio aqui da TV Assembleia. Fera. Feríssima. Fera braba. E o nosso Gregório Dantas aqui também com a gente. E você, que sempre nos empresta o carinho da honrosa e dispensável audiência. Obrigado, Rubenilson. Valeu, Rubenilson. Frank, né? Frank. Léo Magno, tá lá em cima ali. Né? Eliselto, feliz da vida, né? É. Flamengo ganhando. Ele nunca mais fez aquele selfie que ele bota bonito, rapaz. Que ele faz o biquinho lá Dá um dele. biquinho nas redes sociais. Eliselto é meio coisado. Coisado? É, coisado. Eu nem vou perguntar. Gente, Tá. final, um grande abraço, obrigado pela audiência. Tchau, gente. Próxima. Falou. Até a próxima. Tchau.